Imagine um cenário onde duas grandes forças globais vivem em constante estado de alerta. De um lado, uma potência conhecida por sua influência militar, econômica e cultural, aqui chamada de Yua. Do outro, uma nação estratégica do Oriente, chamada nesta história de Irã. Durante anos, a relação entre esses dois lados foi marcada por desconfiança, discursos duros e demonstrações de força. Nada acontece de forma direta. Tudo parece contido, mas a tensão nunca desaparece. Ela apenas muda de forma. Em narrativas ficcionais como esta, conflitos modernos raramente começam com uma declaração aberta. Eles surgem em camadas, sanções simbólicas, respostas indiretas, ações que nunca assumem responsabilidade total. O problema desse tipo de tensão constante é que ela transforma o erro em ameaça. Um movimento mal interpretado, um teste mal compreendido, uma resposta automática que chega rápido demais. Em histórias especulativas, a primeira consequência desse tipo de atrito prolongado não é a guerra imediata, mas o desgaste global. Mercados reagem, rotas comerciais ficam instáveis, o preço da energia sobe e o mundo inteiro sente o impacto. Mesmo sem entender a origem, o Irã, nesta narrativa, ocupa uma posição estratégica, não apenas por sua localização, mas por sua influência indireta em regiões sensíveis. Qualquer instabilidade ali não permanece local, ela se espalha. Já Uia, representando uma potência tradicional, enfrenta um dilema clássico: agir para demonstrar força ou recuar para evitar escalada. Ambas as escolhas têm custo, e nenhuma delas garante controle total das consequências. O perigo real nesses cenários não está em uma decisão isolada. Está na sequência. Cada resposta exige outra resposta. Cada demonstração de poder exige uma demonstração maior. Em narrativas sombrias, esse ciclo cria um ambiente onde o conflito se torna estatisticamente provável. Não porque alguém deseja o confronto, mas porque o sistema inteiro empurra as partes para ele. Outro efeito pouco discutido em histórias como essa é o psicológico. Populações passam a viver sob tensão constante. O medo se normaliza. A sensação de ameaça se torna parte do cotidiano. Com o tempo, decisões extremas passam a ser aceitas como medidas de segurança. Liberdades são reduzidas. Informações são controladas. E tudo é justificado pelo risco iminente. Em cenários mais alarmantes, pequenos confrontos indiretos começam a surgir. Nada declarado, nada oficial, mas o suficiente para gerar respostas em cadeia. A região ao redor do Irã, nessa narrativa, se torna instável. Grupos se movimentam, alianças silenciosas se formam, e o conflito deixa de ser entre dois lados, passando a envolver muitos interesses diferentes. É assim que, em histórias fictícias, conflitos regionais se transformam em crises globais, não por um grande ataque inicial, mas por uma sucessão de reações previsíveis. As consequências humanas também são profundas. Deslocamentos forçados, crises humanitárias, escassez de recursos básicos e uma geração crescendo em meio à incerteza. Talvez o aspecto mais assustador dessas narrativas seja a perda gradual da normalidade. O mundo não entra em colapso de uma vez. Ele se adapta ao caos. O que antes causava choque passa a ser rotina. O que parecia impensável se torna aceitável. E o conflito, mesmo sem ser oficialmente declarado, passa a moldar decisões globais. Este cenário não prevê o futuro. Ele apenas explora possibilidades. Porque entender tensões globais também significa imaginar até onde elas podem chegar se não forem contidas. Nada aqui é uma acusação. Nada aqui é uma previsão. É uma história construída para refletir sobre como o acúmulo de decisões pode gerar consequências maiores do que qualquer plano individual. Em narrativas como essa, o maior risco não é o confronto direto. É a incapacidade de interromper o ciclo antes que ele se torne inevitável. Tudo isso é ficção, mas a tensão, em histórias como essa, sempre começa da mesma forma. Quando ninguém acredita que algo realmente grave pode acontecer.